Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast Precisamos Falar de Tafonomia. A gente já falou sobre a origem, sobre o que é tafonomia, depois sobre os tipos de fossilização e no último episódio falamos sobre os melhores fósseis. Hoje a gente vai falar sobre os piores fósseis. Comigo, tal especialista no assunto, o professor Fernando Hertal. Professor, quais são os piores fósseis? De maneira bem simples e objetiva. Bom, para a tafonomia, a resposta dessa pergunta tem uma ambiguidade. Por um lado, os melhores fósseis são aqueles que mais preservam características de como o organismo era quando estava vivo. Então, quanto mais características preservadas, melhor é o fóssil para entender como ele era em vida. Só que para a tafonomia também é importante a preservação de características no fóssil que remetam às condições ambientais de como o organismo foi preservado. Então, quanto mais ele permanecer no ambiente, quanto mais tempo demorar para ser soterrado, quanto mais agressivas forem as condições ambientais, mais marcas, mais registro vai ficar de como era o ambiente onde foi preservado o fóssil. Isso também importa para a tafonomia. A ambiguidade está justamente no fato de que quanto mais a gente perde características biológicas do organismo original, a gente ganha características que remetem ao ambiente sedimentar, o ambiente onde o fóssil foi soterrado. Então, nesses dois extremos, a gente poderia dizer que estão os melhores fósseis, aqueles que mais bem preservam características biológicas, mas aqueles mais destruídos que mais preservam características ambientais que adicionam modificações no fóssil, né, que acabam piorando, digamos assim, por um lado, a fossilização. Tá, então, os piores fósseis eles não são originados a partir das piores condições de preservação? Não necessariamente. Não necessariamente, mas em geral sim. Né? Quanto mais agressivo o ambiente sedimentar, o ambiente onde o fóssil está sendo preservado, menos vai preservar características do organismo original. Né? Por esse lado, sim, é bem linear. Por outro lado, quanto mais agressivas forem as características, mais chance tem de essas características, cada uma delas, deixar uma marca específica no fóssil. Então, o objetivo da taxonomia também é olhar para o que causou cada um dos tipos de destruição, cada um dos tipos de dano que o fóssil pode apresentar. Isso também tem valor para a interpretação dos fósseis no ponto de vista de qual era o ambiente onde é que eles estavam. Mas os piores fósseis eu imaginei que fossem os piores materiais para trabalhar, assim. Entendi. Para a tafonomia, na verdade, os piores fósseis. Bom, lembrando que tafonomia é uma área da paleontologia que trata de uma interface, né, entre o mundo biológico, como é que eram os organismos em vida, né, a reconstrução paleobiológica, e o aspecto sedimentar. Né? Então a gente tem que ter os dois pontos de vista o tempo inteiro presentes quando a gente faz uma análise tafonômica do fóssil. Né? Então, o que era o organismo vivo, mas também o que era o ambiente, o contexto onde esse organismo estava, olhando para o fóssil como se ele fosse mais uma partícula de sedimento, que sofreu transporte, que sofreu abrasão. Né? Então a gente tem que ter os dois pontos de vista sobre o fóssil, né, para interpretar do ponto de vista tafonômico. De forma que os piores fósseis para a tafonomia, na minha opinião, mas para a tafonomia de forma geral, são ainda aqueles bem preservados. Isso é um pouco paradoxal, até em comparação ao que a gente falou no episódio passado, mas quanto mais bem preservado está o fóssil, mais difícil é de entender quais eram as condições em que se deu essa preservação. É um fóssil muito completo, muito bem preservado, pensando, por exemplo, num inseto, né, com as asas totalmente preservadas, às vezes com aquelas escamas nas asas que dão a coloração da asa, pensando numa borboleta. É muito difícil explicar o contexto químico, geoquímico, sedimentar, ambiental, onde aconteceu esse tipo de preservação. Então, ele acaba sendo um dos piores fósseis para entender, do ponto de vista tafonômico, né, que não é exatamente o ponto de vista paleontológico geral. E também tem um aspecto prático, né? Esses melhores fósseis, eles sempre são objeto de interesse dos paleontólogos que querem entender o fóssil do ponto de vista biológico, querem entender o que ele é do ponto de vista
né, como é que era o organismo vivo, fazer a reconstrução paleobiológica. Então eles acabam ficando muito, digamos assim, visados pelos paleontólogos, e cada vez que um paleontólogo encontra um fóssil muito bem preservado, ele, né, fica aquele fóssil para ele, tem interesse em entender esse fóssil. Então os tafônomos acabam não tendo acesso muito bem a esse tipo de fóssil. Enfim, usando o exemplo de... Mas então os piores fósseis, eles proporcionam outra coisa. Então, né, os melhores fósseis que a gente viu no episódio passado, eles proporcionam tu entender melhor o ser, o organismo vivo ali, né? E os piores fósseis, eles proporcionam ao paleontólogo entender o meio em que ele, ou melhor, o meio que ele foi encontrado, né? É o meio que ele foi, digamos, que ele encontrou de preservação. Então, a partir dos piores fósseis, é mais fácil para o paleontólogo entender o meio. Exatamente. E talvez seja mais difícil entender como o organismo era. Exatamente, é bem esse o raciocínio, na verdade. Então, do ponto de vista biológico e paleobiológico, um fóssil bem preservado é melhor, um fóssil mal preservado é ruim. Só que do ponto de vista tafonômico, que é uma espécie de visão complementar, um ponto de vista complementar ao biológico, quanto mais destruído, quanto mais estragado, quanto mais feio estiver o fóssil, melhor, porque mais características sobre o ambiente a gente pode obter desse fóssil mal preservado. Então, um fóssil mal preservado para a tafonomia é o melhor cenário que tem. Para a paleobiologia é o pior cenário. E o contrário é verdadeiro. Então, do ponto de vista tafonômico, os piores fósseis são aqueles bem preservados, porque dificilmente eles vão ter muitas informações sobre qual era o contexto ambiental e sedimentar onde houve a preservação. Bom, acho que ficou muito claro isso, né? Acho que no episódio passado a gente abordou os melhores fósseis e uma das coisas que mais marcou, assim, foi que a gente poderia identificar nos melhores fósseis o organismo tal qual ele existiu, inclusive com aspectos e detalhes de estruturas que fossem, como se diz, penas e pelos. Eventualmente fibras musculares preservadas, exatamente, por exemplo, coração, tecidos, né? tecidos moles. Tecidos moles, e porque eles foram preservados num ambiente de conservação muito favorável a isso, né? E os piores fósseis foram preservados num ambiente desfavorável a eles, fósseis, mas rico em detalhes do meio, né? Exato. Em que ele foi encontrado. Então acredito que isso seja bastante elucidativo. O cenário ideal é a preservação das duas situações, né? Encontrar, enfim, uma camada sedimentar com fósseis muito bem preservados para entender o aspecto biológico, mas também com muitos fósseis mal preservados para auxiliar na compreensão de como é que era esse ambiente. É uma pena que, de forma geral, enfim, as pessoas e os paleontólogos também deixam de lado os fósseis mal preservados, dão foco e atenção só para os muito bem preservados extraordinários, né, e deixam aqueles não tão interessantes assim serem, sei lá, às vezes destruídos com mineração. E, enfim, muito se perde da informação ambiental e paleobiológica justamente porque as pessoas estão só interessadas no fóssil excepcional, maravilhoso, fantástico, bem preservado. Entre os melhores fósseis, havia uma cobiça de paleontólogos justamente pelo aspecto de preservação dele, né, desse fóssil. E entre os piores fósseis existe isso? Os paleontólogos também disputam essa, digamos, a propriedade desse fóssil para, enfim, justamente porque talvez queiram analisar outro aspecto, o aspecto ambiental, né, do ambiente onde ele foi encontrado. Existe essa cobiça como existe para os melhores fósseis? Não, com certeza não existe. As pessoas não têm, de forma geral, interesse em fósseis mal preservados, muito pelo contrário, né? A maioria dos paleontólogos sonha, almeja... Mesmo isso sendo importante para o paleontólogo entender o meio, muitas vezes, o ambiente. Exatamente esse é o problema.
deveria haver mais interesse pelos fósseis não tão bem preservados, porque eles são ricos em informação ambiental do contexto onde os fósseis viviam ou onde foram soterrados. E, enfim, aqui no Brasil a gente tem exemplos importantes nesse sentido de que as pessoas às vezes gastam anos tentando recuperar um fóssil excepcional que eventualmente foi levado para outro país, mas não se preocupam com centenas, milhares de fósseis que estão no seu quintal, às vezes no quintal da sua universidade, sendo destruídos por atividade de mineração, por exemplo, né, mineração de calcário. Rochas de calcário geralmente tem milhares, centenas de milhares de fósseis que são explodidos, mas isso não tá na agenda da maioria dos paleontólogos, que está preocupado com aquele fóssil excepcional, alguns fósseis excepcionais em particular, sendo que tem milhares de fósseis à disposição, fáceis de recuperar, mas que não estão bem preservados e acabam sendo perdidos para a ciência. E isso com certeza é negativo, porque a gente está perdendo metade, no mínimo, da informação a respeito do contexto onde os organismos viviam. Então, esse é um problema importante. Deveria haver mais interesse pelos fósseis não tão bonitos assim, não tão bem preservados. Bom, acredito que a exposição de hoje tenha sido bastante elucidativa, né? Continuem seguindo o nosso podcast pelo YouTube, curtindo, comentando. Isso ajuda a engajar, isso ajuda a levar esse conteúdo mais à frente para mais pessoas. O nosso objetivo é justamente falar de taxonomia de uma maneira mais descomplicada, né? Embora o assunto seja bem, bem específico, né? Então, a gente se vê no próximo episódio. Professor, saudação final. Certo, nos vemos no próximo episódio. Tomara que não demore tanto quanto desde o terceiro que a gente lançou 2 meses atrás. E vamos ver mais um tópico importante, interessante de alguns conceitos de taxonomia. Beleza, então tá. Até o próximo episódio, pessoal. Até mais.